Olá, hoje eu quero conversar um pouco sobre algumas questões que também têm me inquietado agora, em relação às imagens impressas ou também a gravura contemporânea, onde a gente tem feito várias experiências, diferentes, novos processos, a gente tem experimentado e pesquisado, e aí vem a dúvida, como numerar? Né? Como assinar, tudo bem, mas a questão principal é a identificação dessa gravura, porque até é uma questão de mercado, uma questão também ética, né, de estar colocando uma imagem no mercado, e isso precisa ser também ter algumas referências dos códigos de ética que a gente tem visto desde que a gravura, desde que alguns procedimentos têm, digamos, aparecido, né, em relação à gravura. Então, aqui eu trago alguns conceitos, né, a identificação e a numeração. Então, primeiro, eu vou mostrar algumas imagens relacionadas a algumas questões da gravura, e aí, num segundo momento, fala um pouquinho dessas origens e de como essas numerações ou identificações foram digamos, aceitas ou, digamos, ai, me faltou a palavra, mas numeradas, enfim, codificadas, e, e depois, então, eu vou falar das nomenclaturas e das siglas para identificar a gravura, mostrando também, novamente, algumas imagens, não só relacionada à questão da gravura, né, da gravura das procedimentos tradicionais, que a gente sabe, que continuam até hoje, mas também em relação aos, aos procedimentos atuais da imagem impressa, da fine art, da fotografia, enfim, entre outros procedimentos que estão surgindo a cada dia com novas nomenclaturas, enfim. Né? Então, aqui é mais para a gente trocar um pouco as experiências, né? E falar um pouco sobre essas questões dessa linguagem, dessas linguagens atuais, né? Então, antes, a gente sabe que a arte era pensada apenas como um objeto único, né? Mas com o surgimento das novas tecnologias de reprodução dessa imagem, né? Que a gente convive atualmente, também se ampliam no campo da arte essas reflexões sobre esses desdobramentos dos códigos, disso que eu estava comentando, das normas técnicas de identificação, numeração, enfim, né? E cada vez mais surgem novas proposições enquanto prática de uma linguagem poética. Então, eu trago alguns pensamentos de artistas, embora já tenham alguns mais antigos, mas são questões muito atuais, né? Por exemplo, essa artista Matilde Marim, que eu gosto muito dos trabalhos, e ela falou o seguinte: eu sempre acreditei que a gravura era um tipo de dispositivo com outras possibilidades. Nunca entendi a gravura encerrada na técnica. No entanto, é necessário conhecê-la. Eu acredito também que, para nós, para quem já trabalha com gravura, tem questões que eu vou tratar aqui que já são conhecidas, mas também para um público mais amplo, também entender um pouco o que significam aquelas identificações na gravura e como isso é valorado também no mercado de arte. Aqui tem um trabalho da Sheila Goloborodko, também é um trabalho que eu gosto muito dessa artista, que ela apresenta também dentro do campo da gravura uma monotipia, né? Uma vez que não pode ser, não dá para fazer mais cópias, digamos, desse trabalho, onde ela apresenta o trabalho como dois lados de uma fronteira, né? Uma frente e o verso, né? Então, um é a frente e outro o verso, e ela apresenta esse trabalho em caixas de acrílico e presas na parede que podem ser movimentadas. Então, a gente tem essa possibilidade de interagir com o trabalho e vendo ele de duas, também no seu lado, digamos, avesso. Então, a Mayra
Laudana também fala com uma questão que eu gostei também, né, que a gravura, ela não é um desenho, também não é uma transposição de um desenho, mas entendendo a gravura como uma linguagem, o que significa que a gravura é também um código, né, especificamente escolhido pelo artista ou pela artista, para transmitir uma mensagem e mais, a escolha envolve ainda qual das técnicas que vai utilizar, ou seja, também de acordo com aquilo que eu quero trazer, de qual imagem, eu pessoalmente escolho o meio com que eu vou trabalhar dentro dessas linguagens de da gravura, né? E justamente é isso, o que aquilo também, como que eu vou, digamos, materializar a minha ideia, né? Então, a técnica, ela não é encerrada em si, como diz o artista anterior, mas ela é um meio onde eu, né, utilizo para comunicar alguma ideia, enfim, alguma questão que eu esteja envolvida. Então, a gravura não é meio termo, ela é inteira e ela é completa. Aqui tem uma imagem do Ansel Kiefer, que é um grande artista, né? Ele também trabalha com gravura, com xilogravura, principalmente, são vários trabalhos diferentes, geralmente de grandes dimensões. E aqui é uma xilogravura, né, com adição de pintura, seja é quase que como uma monotipia, ou também poderia se considerar como uma monogravura, uma vez que tem pintura e tem gravura, mas no caso a xilogravura, mas o que mais se destaca, digamos, na imagem é justamente o trabalho gráfico que ele realiza. E ele faz, como tem a explicação ali, são várias folhas e depois ele imprime o trabalho e depois faz uma montagem. Aqui também é um processo híbrido, um trabalho meu, que eu trabalho com xilogravura e a cartogravura. Tem alguns termos que vão aparecer agora nessas primeiras imagens que eu vou mostrar, mas eu vou explicar um pouquinho mais lá adiante. Só para vocês já ficarem um pouco olhando, mas o que é a cartogravura, né? Alguma coisa que a gente já tem trabalhado, mas também é uma questão que está sendo bastante abordada por muitos artistas atuais, que inclusive tem Bienal de cartogravura, tem publicações sobre o assunto, tem inclusive artistas, grupos de artistas que pesquisam somente esse material. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Bom, as monotipias da Mira Schendel, né, que trabalha muito essa questão do gesto, né, de palavras, né, de que, porque nós não somos aos pequenos e nós mesmos, às vezes a gente não entende bem o que ela escreve, mas são esses poemas, pequenos poemas quase que haikais que ela realiza no trabalho. Aqui também é um outro trabalho que eu realizei, são procedimentos híbridos, onde eu trabalho com xilogravura, poliéster, desenho impresso, desenho impresso sobre diferentes tipos de papéis, né? Então, há uma mescla de procedimentos, né, nesses trabalhos aqui, que depois também eu explico um pouco mais. Uma outra questão é a calcografia também, aqui tem um trabalho aqui tem algumas ferramentas, são muitas ferramentas envolvidas aqui, e a calcografia é uma gravura em metal, né, que a gente sabe, e tem várias técnicas também aqui de água forte, água tinta, ponta seca, buril, e achei bem interessante trazer esse trabalho do Cláudio Mubarak, que ele justamente usa todas as técnicas no mesmo trabalho. Outro artista, né, que eu não poderia deixar de citar, né, que é o Iberê Camargo, que é essa calcografia feita em água forte e água tinta, e aqui ela não está assinada na realidade, mas está identificada com essa sigla, né, que vocês veem no canto esquerdo, PE. Depois eu explico também.
A Laurita Salles também é uma outra artista, né, que tem um trabalho bem consistente. Ela fala dessa série de matéria fendida, né, onde ela usa água forte, o carborundum e algumas matrizes, ela acaba gravando e se torna um próprio trabalho de arte. O Sérgio Fingerman também trabalha com a gravura em metal aqui, né? Então, e justamente ele trabalha com pigmentos e objetos de metal sobre tela, faz interferências, né? Então, traz toda uma questão também, né, de conceito, pensando na questão da memória, das marcas gravadas, né, vestígios de alguma presença anterior, enfim. Dentro do campo da litografia, também temos, ou litogravura, temos vários artistas, como Solages, né? E aqui vocês veem que aí tem um épreuve d'artista, ou seja, prova de artista. Já aqui está descrito, aqui o Iberê Camargo também é uma litografia, ou litogravura, onde ele assina PA, mas aqui tem uma numeração em números romanos, 2/4. E esse outro não tem nada. Então, são questões que a gente também precisa pensar quando nós realizamos, né, artistas, um trabalho onde, né, relacionado a essa imagem impressa, como que a gente identifica, que é bem isso que eu trago. Lotus Lobo também, atualmente está com 80 anos, ela tem um trabalho maravilhoso, ela se apropria de marcas litográficas, né, do desenho de rótulos de embalagens, né, de uma gráfica antiga, e aí ela vai trabalhando vários processos, né, de cor, registros, faz sucessivas impressões, sobreposições de marcas e cores. E aqui esse acima ali, que é sem título, é um malito sobre papel, jornal e cartão. Achei bem interessante esse trabalho também. Aqui um trabalho que também entra dentro esse já é um processo alternativo e menos tóxico dentro da lito, né, que os mais tradicionais me perdoem, mas a gente fala hoje também desses processos de lito alternativo. É claro que a lito tem um significado relacionado a que é pedra calcária, mas nesse caso se chama de lito offset, em princípio, porque tem os princípios similares à litografia tradicional, que é essa repulsão entre gordura e água, mas ao mesmo tempo a gente também trabalha com umedecendo o papel, com materiais semelhantes à litografia, desculpa, tradicional, e aí umedecendo com uma esponja litográfica a matriz, enfim, e depois se faz as impressões. Então, tem essa aproximação, né? E não vejo porquê da gente também, a gente precisa falar, é diferente, lógico, não é uma pedra, é um outro material, então ele está identificado também na gravura. Esse é um trabalho do Bruno Tamboreno, cafeteira, ele trabalha com a lito offset, então todos esses outros processos são processos menos tóxicos, né? Então, aqui então já nesse trabalho de lito, né, sem o uso da água, como todos os procedimentos anteriores, como diz ali, é sem água, né? E também tem todo um procedimento de preparação da matriz para que a gente possa fazer a impressão depois. Também dentro do campo da litografia alternativa tem o mucolito, que é uma técnica japonesa, né, que é onde a gente utiliza uma matriz de madeira, mas também se utilizam os materiais da litografia tradicional, como o tuche, lápis gorduroso e tudo. Então, a madeira toda recebe uma preparação para que a gente possa fazer
uma impressão depois. Aí entra a questão de poder fazer imagens parecidas, né, na verdade, né? Não se consegue fazer imagens muito parecidas. Nesse caso aqui, eu consegui fazer duas que sejam semelhantes, né? Sempre tem diferença, mas também, como são processos mais, digamos, alternativos mesmo, então há uma diferença entre uma cópia e outra, né? Mudam um pouco as tonalidades. Então, entra de novo essa questão, como a gente numera esses processos experimentais de hoje. Aqui, então, a serigrafia, nosso Andy Warhol, que é bastante conhecido, né? Aqui eu trouxe outras imagens, né, como essas flores, mas também tem essa série de desastres, que eu acho muito forte, que são, às vezes, imagens de acidentes de automóveis, tumultos raciais. Aqui ele apresenta execuções na cadeira elétrica, né? Enfim, tem todo um processo que também ele imprime com diferentes tonalidades, né? Então, são gravuras que expõem, de uma certa maneira, essa ferida, né? E a sua cauterização pela repetição exaustiva. Na realidade, a gente assiste, né? Certas coisas todos os dias, né? Cláudio Tosi é um artista brasileiro, né? E tem essa obra, o Beijo, e depois tem essa outra obra que eu não consegui identificar o título, mas, enfim, também são as possibilidades da serigrafia tratadas de diferentes maneiras, que eu acho bem interessante, justamente essa possibilidade também da serigrafia de ser uma impressão mais, digamos, mais plana, né? Mas ela também possibilita de trabalhar com texturas, com fotos, enfim, né? É bastante utilizada até hoje, né? Bem, entramos no campo da fotografia, e aí a gente pode pensar, bom, tem a fotografia documental, tem a fotografia de festas, essas fotografias cotidianas, mas também a gente precisa, dentro do campo da arte, falar da fotografia autoral, da fotografia artística, e aqui eu trago duas fotos que, digamos, de duas artistas que abordam questões mais autorais, mais estéticas, enfim, né? Uma das artistas que eu também admiro, que é a Cindy Sherman, ela faz esses autorretratos conceituais, né? Onde ela aborda justamente essas questões bem importantes e desafiadoras sobre o papel e a representação das mulheres na sociedade, né, na mídia, e a natureza como criação de arte. Então, ela é o seu próprio modelo, onde ela vai se transformando todos esses personagens, né, e onde ela então traz justamente essa discussão sobre o feminismo, o pós-modernismo e essa ideia também de representação. Não poderia deixar de citar também o Christian Boltanski, né, falecido recentemente, né, que ele faz essas fotografias assinadas, elas são assinadas e datadas no verso com lápis, né? E aqui é um trabalho que, entre outros tantos que ele realiza, né, são retratos anônimos que invocam memórias de vidas perdidas e, de uma certa maneira, ele tenta trazer de volta a nossa própria reflexão sobre a mortalidade. E as fotografias de Boltanski, elas não abordam apenas a tristeza e o sofrimento também, mas também vão atingir sentimentos profundos dessa nossa memória coletiva, né? Relacionados também a essa questão, né, do espírito humano, enfim. Mas aqui também quero enfatizar que são 24 fotografias que ele assina no verso e com lápis. E cada uma
ou seja, faz uma tiragem de 15 fotos de cada imagem dessa, e todas elas são identificadas. Aqui é um trabalho pessoal também, que é da série Cárceres, né, que é onde eu imprimi essas fotografias sobre Canvas e que elas foram manipuladas digitalmente, né, no computador e depois impressas, né, são fotos de grandes tamanhos e não tem tiragem, é uma única foto. Bem, entramos num outro campo, que é a fine art, que é bastante discutido, tem muitos artistas utilizando isso, esse meio atualmente, né? E aqui tem 2 fotos premiadas, e aqui tem o site, para quem quiser depois olhar um pouco mais, são muitas fotos, né? Então, é uma coisa impressionante o que a fine art faz, né? Todo esse procedimento dessa técnica maravilhosa, né? Técnica digital, não sei se posso dizer isso, mas de cores, de sobreposição de cores, enfim, né? É uma perfeição mesmo. Fiquei muito impressionada com essas fotos e entre outras onde andei pesquisando também, né? Aqui também tem trabalhos da Fine Art, né? Gotthard, né? É impressionante os detalhes, a riqueza dos detalhes que essa técnica, né, super especial faz. Também tem esse outro artista, né, que faz fotos da cidade de Nova York, depois ele vai recriar essas fotos, faz uma recriação no Photoshop, e no final, desculpe, ele também faz as impressões em Fine Art. E aí tem uma outra técnica que já tinha visto, né? Mas eu também não conhecia muito, que é essa risogravura, né? Que que é uma técnica, né, que tem se popularizado nos últimos tempos, né, entre os artistas, editores independentes. Dá para notar a diferença entre esse tipo de, digamos, de técnica com a anterior da fine art, né? Ela não tem aquela fineza, digamos, ou delicadeza da impressão, dos detalhamentos da impressão anterior, né? Mas ela traz outras questões, né? Que eu gostei bastante também, né? E é um tipo de uma fotocopiadora que vai combinar essas características de serigrafia, né? E também e imagens fotográficas, enfim, né? A gente vai criando e produz assim uma imagem única. Também é possível utilizar, imprimir cores vibrantes e tal, mas a gente vê que são cores mais planas, sobrepostas, diferentes do outro processo, da fine art. Então, dentro da gravura contemporânea, esses meios contemporâneos, né, a gente percebe que, agora eu mostrei várias imagens onde a gente pode envolver, são grandes artistas que utilizam ainda os processos tradicionais, misturam com processos alternativos, com fotografia, com processos digitais, mas na real é relacionado com um pensamento artístico, estético, de produção, de reprodução e de múltiplo, né? Então, sempre quando se fala nessa arte impressa, a gente pode dizer que tem uma matriz, mesmo que seja no computador, não deixa de ser uma matriz, tem a edição e a tiragem, né? E cada imagem, digamos, cada exemplar dessa imagem, ela é considerada original desde que seja numerada e assinada, né? E nos meios atuais, como eu já comentei, tem a fotografia autoral, artístico, a imagem digital, a fine art, a glitch,
Giclée, não sei por que eu troco esse nome, mas é que é barra Fine Art English, Giclée, mas que coisa, e risogravura. Então, em alguns países, aqui a gente chama de Fine Art, tem outros países que chamam de Giclée. E, e esses meios alternativos também, que eu mostrei algumas imagens, são o moculito, a cartografura, a lito-offset, litopoliéster, e entre tantos outros processos, as monotipias, monogravuras, enfim. Então, e o campo é bastante amplo, eu confesso que fiquei muito tempo pesquisando e lendo, e tem muito mais coisas para a gente ver, a gente cada dia está descobrindo mais coisas. Então, em resumo, a gravura vai surgir como? Como um veículo de multiplicação e reprodução de imagens, de ideias e conhecimento, e isso desde o seu surgimento e continua até hoje, né? Então, voltando um pouquinho, né? ah, Depois do período renascentista, alguns artistas, Tiziano, Rafael, Rembrandt, entre tantos outros, usam a gravura como meio de divulgar seus trabalhos em pintura. Então, vão surgir as gravuras de interpretação, que são imagens traduzidas de pintura, de esculturas, desenhos, né? E esses valores pictóricos presentes nessas obras eram transformados em traços e gravados por um gravador, no caso. E o Marco Antônio Raimondi, até sugiro, eu acho que deve estar indicação na outra página, que ele era um grande mestre, a gente hoje falaria que seria um plágio, né? Mas não, ele justamente, traduzia, digamos, ou interpretava os desenhos, né? Tudo podia ser uma escultura, um desenho, tudo ele traduzia em linhas, né? E ele, na realidade, tinha estudado bastante as técnicas do próprio Dürer, que era um grande artista, né? Que foi um dos primeiros que acabou também imprimindo em folhas soltas e tal, e eram vendidas trabalhos, e ele acabou descobrindo que esse Raimondi fazia cópias das suas gravuras, das gravuras dele, inclusive esses monogramas, como vocês podem ver aí no canto superior direito, que era assinatura, não tinha ainda essa convenção de assinaturas, ele era copiado, né, por esse artista, digamos. E ele vai trabalhar depois com Rafael também, volta para Roma e tal, tem toda uma questão histórica, né? E, e ele vendia as gravuras que ele copiava, entre aspas, do Dürer, como originais e não como reproduções. E aí o próprio Dürer fez uma reclamação formal para o próprio governo veneziano, porque os dois estavam nessa época em Veneza, mas não foi proibido de utilizar as imagens, né? Só que ele foi proibido de não usar mais essas, essas insígnias, ou assim, de que seria do Dürer, né? Então, o que a gente nota é que isso foi uma das primeiras ações na história no âmbito da questão da propriedade intelectual, né? Então, isso são coisas que vão surgir mais adiante, né? Eu sugiro que vocês, quem puder, tiver mais interesse, que leiam essa dissertação da Thales Leite dos Santos Pereira, né? É uma dissertação de 2020, que ela faz uma reflexão justamente sobre essas cópias fiéis, né, que ela fala, né, e que está disponível aqui para a gente poder baixar e ler, né, essa dissertação dela, e tem muitas informações interessantes sobre essa questão da cópia. Rembrandt, como eu comentei, né, muitos artistas faziam, então, começaram a fazer gravuras para divulgar seu trabalho, mas muitos deles
também eles próprios fazem as suas gravuras, e aqui tem 2 gravuras de Ponta Seca e Buril, dentro do campo da gravura em metal, e aqui eu descobri que essa é uma PE 3/5 e um PE 4/5. Cada uma está num museu diferente, né? E as outras cópias eu não consegui, não consegui a cópia final, mas enfim, a ideia é justamente falar sobre essas siglas que aparecem, né? Vocês vejam, então, o trabalho que é dado na imagem, né? Então, essa figura não aparece bem ainda, depois na outra já aparecem alguns elementos que não tinham outro, ou seja, são impressões antes, são as tais provas de estado. Então, antes, ou seja, essas tiragens da gravura já começam lá pelo século XV, mas não eram limitadas e também tampouco assinadas e numeradas, né? Então, só no século XIX é que começam a surgir as numerações e assinaturas das tiragens, começa a ser padronizada, regulamentada com convenções limitadas, e a inclusão de outros códigos, como a gente vai ver daqui a pouco, que ainda são utilizados até hoje. Então, por que esses códigos? Justamente para evitar fraudes e proteger os colecionadores, o mercado de arte, e, além disso, com essas identificações, possibilita que os arquivos históricos de museus, enfim, façam seus registros, tenham dados sobre a obra, né, e qual que é, né, no caso da gravura. Então, aqui, no terceiro Congresso Internacional de Artistas em Viena, nos anos 70, né, que é estabelecido por uma Associação Internacional de Artes Plásticas, da Unesco, filiada à Unesco. Então, em 63, a partir de conferências entre gravadores, editores, marchands, colecionadores, eles estabelecem, então, códigos de ética para identificar adequadamente essas impressões, né? E como comentei, essas estão vigentes até hoje e são utilizadas nas imagens digitais até hoje, com algumas diferenças. E, inclusive, em 1991, a Bienal de Veneza, ela vai incluir nas suas exposições, né, estampas digitais, processos de fotogravura, xerografia, stencil, imagens, no caso, criadas de computador, ou seja, aí é consolidada a exploração de novas tecnologias, seus processos híbridos e, né, essas diferentes possibilidades de criação. O que é estabelecido? Então, que o artista deve criar a própria imagem, né, realizar pessoalmente a matriz, a impressão também pelo próprio artista ou sua supervisão, e cada exemplar deve ser assinado e numerado pelo artista. Então, essa assinatura é o compromisso do seu autor que aprova a qualidade daquele exemplar. Então, essa numeração e a assinatura é uma garantia de autenticidade e limites da edição. Então, se não tem assinatura, ela não tem valor nenhum. Então, ela precisa ter essa identificação, que também é uma proteção da credibilidade do autor e da própria obra, como também para preservar os, digamos, interesses do colecionador e do comprador. Então, já no século XIX, XX, né, surge a fotografia. Então, são muitas questões que, ao longo da história, que não é um caso que eu não quero comentar, o nosso enfoque é outro aqui, mas com o surgimento das novas tecnologias, né, e aí o sentido da própria gravura tradicional, né, de reprodução, ela vai assumir a sua autonomia com uma identidade bem específica. Então, o que é considerado, então, uma gravura
original, né, após da década de 30, em que o autor da imagem é o mesmo que executa, imprime, supervisiona e aprova, desde a escolha da cor, da tinta, do papel, das imagens, enfim, né, como a gente havia colocado. E aí, como são essas terminologias, né, dessas imagens impressas, né, que vai para além da gravura, né, que estão, na realidade, relacionadas, né, aos termos que a gente utiliza no ateliê de gravura. Se a gente fala em reprodução, fala em cópia, fala em estampa, fala em gravura e fala em múltiplo. Então, a reprodução, que aí tem uma questão que eu acho bem importante, que é uma reprodução fotomecânica de uma obra existente, né? Mas não é uma obra original, né? São essas obras que são impressas em grandes escala, né? Como a gente vê de Van Gogh, Kandinsky, entre outros, né? Eu já tive umas experiências da pessoa pensar que eram obras originais, né? As estampas. Então, não, as obras originais não estão conosco, estão em museus espalhados pelo mundo. Então, e é isso que a gente comenta às vezes, que as pessoas pagam um valor alto por uma reprodução que não tem valor nenhum, né, em vez de consumir uma gravura original, né? Então, acho que é falta de informação, muitas vezes, em relação a isso, né? Então, a gente fala também, são estampas, então também são termos que a gente utiliza, mas, enfim, a gente chega, né, na reprodução, estampa, cópia, enfim, né, que são essas múltiplas impressões, né, milhares, né, de uma mesma imagem, que é diferente de uma gravura original, que não se imprime tantas, né. E a cópia, a gente, vou fazer uma cópia, né? Então, também pode ser uma reprodução de uma obra de arte, né? Uma imitação, reprodução, mas dentro do campo da gravura significa que a imagem impressa é uma cópia fiel, né? Da imagem gravada numa matriz. Então, então, sempre tem essa questão da gravura ser feita pelo artista, onde ele realiza realmente a gravação da matriz, né, e a impressão, enfim, como nós já vimos comentado. Então, o termo gravura, né, que também a gente diz, eu tenho uma gravura do Rembrandt. Não, na verdade, eu tenho uma reprodução, né? Então, quando se fala em gravura, sempre vai se designar uma obra de arte original, né? Então, a criação, os processos de impressão de uma imagem a partir de uma matriz. E essas matrizes são diversas também, né? Como a gente já viu, né? Dentro do campo da arte impressa hoje, né? Então, hoje a gente fala também da gravura criativa, gravura como múltiplo, né? Monotipia também é um outro termo, né? Que são essas cópias únicas, a imagem não é reproduzível, né? Então, também tem inúmeros processos, assim, de exploração e, às vezes, entra até um pouco se aproxima do desenho, às vezes se aproxima mais da pintura, como a gente pode ver nessas imagens, tem uma questão acima mais pictórica, embaixo tem uma questão gráfica da linha também. E aqui tem outro trabalho da Sheila Goloborotko, que ela chama é toda uma série, né, também de trabalhos, é só um recorte, de milagros e pequenas idiosincrasias, são monotipias, né, porque também não são reproduzíveis, né, esses trabalhos são impressos sobre papel artesanal, mas quando a gente fala em relevo seco, também é utilizado esse termo de grofagem. Eu vi que na Europa eles usam bastante, aqui a gente não usa tanto, mas é esse processo de criar uma marca, né, sobre um papel. Aqui, no caso, as monotipias com lã, né, de novo da Sheila, né, são com lã de aços, impressos sobre papel artesanal. Aqui é uma monogravura, eu
são trabalhos meus mais antigos, onde a monogravura sempre envolve a impressão de uma matriz e entre outros procedimentos. Aqui são trabalhos únicos, onde foram realizadas, no caso aqui da xilogravura, várias matrizes para criar uma imagem, né? Então, ela também não é reproduzível, mas como tem o envolvimento de uma matriz ou de várias matrizes, ela entra nesse campo. Ela é uma xilogravura, mas é uma monogravura, porque não tem como reproduzir ela, né? E esse acima ali, que eu chamo de ruídos do branco, aí também tem envolvido a gravura em metal, né? E essas letras recortadas, onde eu fiz um trabalho relacionado com a palavra. E entramos também num processo, como eu comentei bem no início ali, da cartogravura, que utiliza papel cartão e outras embalagens para criação de matriz, né, ou de várias matrizes e impressão de imagens. Então, aqui tem um site que vocês podem ver uma publicação sobre cartografia, que é uma publicação de um grupo argentino. Eu participei também com um artigo sobre a cartogravura, aí cima são 2 trabalhos meus, e que também estão assinados e numerados e identificados, né? Embora seja uma técnica bastante, ela é simples, né? Mas ao mesmo tempo tem a sua complexidade. E como eu comentei no início, tem muitos artistas e grupos de artistas justamente pensando nessa questão do meio ambiente, de reutilizar materiais descartáveis, né? Bem, aqui eu tenho um campo, então, que gentilmente foi elaborado pelo Caleb, eu agradeço muito, que fez esse gráfico aqui para mim, bem bonitinho. Então, a gravura, nós temos 4 procedimentos básicos, né, digamos, falando dentro dos tradicionais. Claro que quem trabalha com gravura há mais tempo sabe disso, mas eu justamente estou trazendo esse gráfico para a gente ver como é que entram esses novos meios, né? Então, temos a gravura em relevo, a entalhe, a plana e por permeação. Aí, em relevo, então, entra a xilogravura, a linologravura, também entra a grofagem e os processos alternativos. Então, a xilogravura tem a madeira de fio, tem madeira de topo, entre outros materiais que nós utilizamos. Ainda poderia ter feito alguns ganchos a mais aí. Tem o MDF, outros materiais aí que se utiliza hoje, né? Dentro o linóleo, né, por exemplo, é um material realizado com pó de minerais, óleo de linhaça, e sobre uma trama de juta, né? Tem pó de, faltou uma palavra ali, pó de cortiça. E outros minerais, então é um material prensado. Mas também se usa outros materiais emborrachados, né, como ah, material que usa na indústria do calçado. Então, e dentro dos processos alternativos, a gente tem aqui os 2 que eu elenquei também, a cartogravura e a colagravura. A cartogravura, ela defende seus processos o trabalho mesmo de criação, usando o processo de subtração, como a gente faz na xilo mesmo, né? Então, vai arrancando pedaços, é possível trabalhar várias técnicas como se trabalha com machilo, inclusive a matriz perdida ou gravura mínima, né, dentro dessa técnica. Então, quando se fala em cartogravura, não se utiliza a colagem, como na colagravura, onde se vai adicionando materiais, relevos, texturas, enfim, sobre um papel cartão, no caso, né? Bom, e a entalhe, que é a calcografia ou gravura em metal,
Também tem os processos diretos e indiretos, né? Ponta seca, o buril, a maneira negra, e o indireto que vai usar os meios químicos, né? De corrosão, que é água forte e água tinta. Aqui nesse outro aqui, a gente, como eu comentei, tem a plana e por permeação, a plana, no caso, a litografia, entra a pedra calcária, no caso, né? A lito, como eu comentei há pouco, que é a lito original, né? Foi, né? E é feita até hoje, né? Com uma pedra calcária, e é esse processo de repulsão entre gordura e água. Embora tenham também pesquisas sobre mármore, substituindo a pedra calcária. E como elas estão em extinção, ou como se diz, as que existem nos ateliês, então esses outros processos alternativos, que seriam menos tóxicos também, tem artistas pesquisando esses outros meios também, né? Principalmente em países como América Latina, aqui da América Latina, né, que tem um grupo que eu tenho contato, né, pessoal da Argentina, Costa Rica, enfim, aquele outro lugar que eu agora não tenho o nome aqui, Argentina, deixa eu ver o outro, é do Chile. Então, outro dia assisti uma palestra com alguns artistas daí que trouxeram informações bem importantes que eu fiquei repensando. Então, dentro dos processos alternativos menos tóxicos, como eu mostrei as imagens, lito offset, poliéster e o moculito, que é a matriz de madeira, e a serigrafia, que é o processo de permeação, onde é utilizado um bastidor, né, com uma tela de nylon, e gravada por fotossensibilidade, e aí tem inúmeras técnicas também. Vale lembrar também que o offset, né, que é utilizado nas gráficas hoje, né, no setor comercial, justamente ela vem da palavra litografia, que significa litografia fora do lugar, né? Então, é uma impressão indireta, então tem todos os seus processos, e o poliéster são placas finas de coloração translúcida, né, onde a gente utiliza materiais e técnicas da litografia tradicional, inclusive a impressão, né? Então, é claro que tem muito assunto assim para a gente abordar. E aqui eu trago a fotografia autoral e artística do Thomas Farkas, né, que eu achei bem interessante, porque eu vou depois mostrar ele de novo, porque ele numera as gravuras e numera as fotografias e assina, né? Eu procurei outras fotos, né, que tivessem com assinatura, mas a gente, na reprodução dos livros, não tem. E o que acontece é que a maioria, assim, para validar o trabalho, né, eles assinam atrás, ou então tem uma, um, como é que é? Um documento, né, onde é colocado um documento de autenticidade, onde é assinado, numerado, enfim, né, afirmado quantas cópias ou não. Então, essa questão, né, da fotografia contemporânea, a gente sabe que cada vez mais, né, tem esse processo autoral, né, e os trabalhos tem fotografias que são realmente são poéticas, trazem várias questões, né, através da fotografia de reflexão, enfim. E também, assim, quem aborda isso de uma forma mais aprofundada, digamos, e que discute essas questões relacionadas à fotografia documental, a fotojornalismo, e entre outras que são consideradas como arte, está nesse livro Estética da Fotografia, Perda e Permanência, do François Solage. Então, entramos na questão da fine art, né, do
Giclée, agora tentei dizer isso corretamente, né? Esse giclée é conhecido fora do país, né? Na realidade, é uma técnica de impressão de alta qualidade, como a gente viu em algumas imagens, né? Utilizada em reproduções de obras de arte, na fotografia artística, aí que é um trabalho de muita qualidade, durabilidade, enfim, utiliza essa fine art, né? E ela é muito valorizada também no mercado de arte, no colecionismo, né? E justamente pela sua durabilidade de impressão, né? E também os papéis que são utilizados são de alta qualidade e que vão trazer valor para a obra, né? Então, na realidade, essa impressão fine art é um conceito de arte, né? Que une trabalho autoral do artista, do fotógrafo, da fotografia e a técnica de impressão, né? Então, isso vai valorar também o trabalho, né? Às vezes ele é utilizado também, né, no caso, para, digamos, fazer cópias de fotos ou de quadros, no caso, desculpe, de quadros, né? Para, enfim, tornar de uma certa forma um pouco mais acessível, né, o trabalho. Então, e aí vai mudar um pouco essa questão do papel fotográfico tradicional. Embora a gente saiba que hajam pesquisas nesses processos mais antigos da fotografia, né, inclusive a cianotipia e entre outros processos, né, então é tudo uma questão também do que eu quero com o trabalho e aquilo que eu comentei no início, assim, o que eu quero com o trabalho, de que maneira eu quero veicular esse meu trabalho, o que eu quero comunicar. Então, é muito pessoal, é subjetivo essa escolha, né, do meio, né, ou da linguagem que eu quero tirar. Mas, então, o que acontece nesse meio é que as fotografias, já com uma tiragem alta, já eles não vão ter mais esse mesmo, não tem o mesmo valor, né, com o tempo. Então, o que tem feito nesse mercado, né, que, no caso, a gravura, tu pode fazer uma tiragem de 100 cópias, depende do mercado, né? Mas já na fotografia, aí o mercado já não gosta mais de tiragens acima de 10 ou 15 exemplares, né? O que vale também para as esculturas, né? Que também é possível de fazer múltiplos, né? De uma escultura e que tenha uma tiragem baixa, né? Então, tudo isso depende, do mercado e dessa valorização. Então, a identificação, que é aquilo que a gente, quem trabalha com gravura, a maioria sabe disso, né? Que a assinatura é lápis, tem a numeração da edição, e essa edição tem uma limitação, né? Como se comentou, e aí depende dessa tiragem, dessa numeração, e aí isso precisa realmente ser identificado em cada trabalho, né? A prova do artista, né? Que é 10 a 20% da tiragem, numerada com algarismos romanos. As provas de estado, né? Que é aquelas, como a gente viu do Rembrandt, tinha 2 provas de estado, e a matriz vai sendo alterada e sendo feito impressões para que o artista analise, avalie onde ele quer modificar alguma coisa, né? A prova de cor também, se eu fazer um trabalho de cor, às vezes a gente faz testes também, elas também devem ser identificadas, né, caso o artista deseje, né? Então, tem um outro termo também bom para imprimir, né, BPI ou BAT, né, que é a aprovação do artista para realização da edição da gravura. Isso aí, muitas vezes, isso é em ateliês, onde que imprimem gravura em metal ou litografias, né, em geral, né? Então, tem as variantes de tiragem, né, que depois eu vou falar mais um pouquinho disso, que
entram outros termos hoje também, né, que são processos diversos que se eu vou mudar a cor do papel, modificar, usar outro tipo de tinta, então, de uma mesma matriz, eu posso também identificar como variante de tiragem, mas usando números romanos. E aqui entra uma questão que é a edição aberta, né? Que aí entra uma discussão bem interessante, que é justamente falar sobre às vezes, essas experimentações que são feitas com grupos de alunos, por exemplo, né? Ou a gente mesmo, dependendo do trabalho que a gente... Então, não se pode perder também essa possibilidade de não se, né, de experimentar novos meios, novos recursos, misturando procedimentos, né, e não necessariamente se fixar na técnica, né, tenho que fazer. Tudo é possível, isso depende das escolhas, né? Então, essa edição aberta, né, então principalmente pode ser utilizada em técnicas alternativas, depois eu vou mostrar um exemplo, onde se numera também. Então, a prova do colaborador, né, que vão para além do artista, né, enfim, né, fora do comércio, horse commerce, né, que são trabalhos feitos para serem ofertadas, né, e que, com a condição de não serem vendidas, né, embora a gente encontre nos museus, a gente encontra em museus, né, fora, né, esses tipos de essa sigla, né, nas gravuras. E o livro de artista também pode ser editado, fazer uma edição limitada, digamos, desde que seja numerado e assinado. O que se vê mais são livros únicos, mas também é possível de fazer uma pequena edição. Então, aqui resumindo, né, no caso, a justificativa da tiragem, isso é bem importante, né, para aquela explicação mais minuciosa do trabalho, né, às vezes uma ficha técnica do próprio artista, o título, a data, técnica, dimensões, papel, né, a impressão, como se foi feita, manual, imprensa. Se tiver um impressor, também pode constar o nome do impressor, número de cópias, então tudo isso é bem importante para, né? Inclusive, digamos, se um artista digamos, tem uma gravura, faz algumas cópias, a tiragem é 10, e agora, nesse momento, faz 5, e daqui 1 ano ou 2, vai fazer as outras 5, então é preciso também ter essas anotações das fichas técnicas, né? Para que depois possa ser impresso, e isso também pode constar, digamos, 2023/2025. Então, quer dizer, ela foi realizada em 2023, mas impressas aquelas cópias, ainda que faltavam, em 2025. Isso é possível. E isso é bem interessante fazer. Ou então um trabalho que demora mais tempo para fazer. Iniciou num período e foi concluído no outro. Então, isso também é importante que apareça. Então, o que que a gente viu? Assim, resumindo, né? A edição, a tiragem, né? Então, faço uma edição, né, dessa gravura que tem uma tiragem tal, então sempre é com algarismos, né, arábicos. PA, números romanos. PE, prova de estado, né, números romanos. Variante de tiragem, números romanos. Agora, aqui que tem essa questão que eu falei há pouco, a edição aberta, números romanos, edição variada, que também depende do trabalho, que são processos experimentais, né? Às vezes são coisas mais lúdicas, mas essa edição aberta, às vezes, pode não colocar nada, né? Colocar só edição aberta, e aí você não sabe quantas cópias vão ser feitas. E, bem, se o artista optar por isso,
acho que é bem cada um, cada um. Então, são duas questões, assim, que eu acho bem importantes abordar, e também bom para imprimir, como eu falei, prova de cor, HC não comercial, mas essas questões, o que sai da tiragem sempre é com números romanos. E aí, e aí que entra uma questão que eu também andei pesquisando, que foi justamente, eu tenho uma fotografia ou um trabalho, ou o meu trabalho é de fotografia, digamos, e eu optei em fazer 5 cópias assinadas, numeradas, ou de uma gravura também. Só que eu posso fazer uma segunda edição também. Isso ficou claro para mim agora nessa palestra, nessas conversas, nessas pesquisas, porque desde que você identifique que é uma segunda edição, tá? Então, tem que aparecer a segunda edição e escrito segunda edição, numerada. Você também delimita, né, no caso, o número dessa tiragem com números romanos. Se antes tu fizeste com algarismos arábicos, agora, no caso, numa segunda edição, é aconselhável, né, fazer com números romanos também. Então, também, se o artista não numera, digamos, como eu falei, né, significa que não tem limite do número que ele pode produzir. E nessas impressões de giclée, né, no caso do Fine Art, né, que pode também ter edições abertas, mas elas não são assinadas nem numeradas. E aí o E/V, edição variada, então justamente entra essas questões mais experimentais e lúdicas e que vão se modificar, né? E aí, como eu falei, né, a segunda, reforçando um pouco que a segunda edição de uma gravura, fotografia, fine art, é possível desde que seja identificado isso, tá? Então, eu anotei algumas coisas para a gente comparar, no caso que eu mostrei um trabalho desse artista, né, do Thomas Farkas, que ele, então, o que ele coloca é justamente que se uma segunda tiragem for feita com aprovação do artista, se não for, é uma fraude, mas se houver, né, é uma questão ética colocar justamente um B, ele fala isso, né, ou um segundo, né, após a numeração, e aí, se não, se for feito mais impressões, é uma fraude, e isso pode ser comprovado sem assinatura do artista, né. Então, aqui ele fala justamente dessas questões relacionadas à fine art, e vejam como, outra sigla, como ele fala, né, as provas de estado, né, são o registro da criação passo a passo, na colocação de cores, por exemplo. É o que a gente usa na gravura tradicional também. O PA é a prova do artista, no caso, mais ou menos 10% o número da tiragem, também na gravura tradicional. PI, prova do impressor, né? E no caso, quando não é o artista que imprime, né? Às vezes o próprio impressor pode ser coautor, né, da obra e o artista convidar, né, para que ele assine, né, caso ele deseje. Fora do comércio, são cópias não comerciáveis, da mesma forma que na gravura tradicional. E aqui tem duas outras tecnologias, HS, for série ou F/N, fora de numeração, é uma reprodução sem tiragem, que pode ser até única. Então, pode ser um trabalho que fez a mais, né? Enfim, né? E aqui também tem um site para consulta. Então, essa fine art justamente vai se afastar um pouco desse conceito de pôster, né?
e se apresenta como um produto altamente exclusivo, né? Então, há uma tiragem com número limitado de cópias, né, que são numeradas e assinadas, no sentido de valorizar a série, né? E também são limitadas, e como se comentei antes, né, também tem essas mesmas normas, né, éticas, né, relacionadas à tiragem, ou às impressões desses trabalhos com esses outros meios. Então, também, então, quanto maior o número, menor o valor, né? E aí também tem siglas, né, e abreviações, né, que são algumas informações adicionais sobre a tiragem. O mais comum é PA, AP ou EA, dependendo do país, né? Também prova do artist proof ou proof do artista. EA, abreviação, proof do artista, também significa prova do artista, né? Uh, então, sempre tem vejam como também nossos novos meios, e isso também vale para a fotografia, né? No caso, as imagens tradicionais. Aí veja aqui, eu só retomei as siglas para a gente ver aqui na tradicional, é a mesma coisa que utiliza com algumas siglas a mais, no caso, EV, eles usam como épreuve de verificação, que significa prova de verificação, que é utilizada uma prova para verificar a qualidade da gravura, né? Então, como um registro. São, na realidade, as bon attirer, é a mesma coisa, só que nesse caso, né, porque aí eles veem se está tudo certo, né, se tem que mudar alguma coisa, né. E eu achei interessante também essa abreviação TP, tiragem de tête, que significa tiragem de cabeça. Olha, então indica tiragem especial que é impressa antes da tiragem oficial e geralmente numerada e assinada por artista, né. E essas, às vezes, são consideradas de maior qualidade, são do que né, a tiragem oficial, e, portanto, são mais valiosas para os colecionadores, né? E a PC, prova de cor, como a gente utiliza também na gravura tradicional, né? E são as peças de cor e tal, né? Que também são assinadas. Então, aqui também tem as provas do impressor, né, a prova do impressor, né, destinados quem vai imprimir, enfim, né, ou quem imprimiu, o profissional que imprimiu aquela imagem, né, ou que está envolvido no projeto. E os PAs também, a mesma coisa, né, PA, PI, enfim, né. Então, e no caso das fine art, também, que eu já comentei, normalmente tem tiragens menores do que as gravuras produzidas artesanalmente. Embora atualmente, né, dependendo, a gente também não imprime tantos. Mas também, embora seja uma técnica digital, né, para não banalizar demais, eles produzem uma tiragem menor, né? Embora não tenha regra nenhuma para isso, né? Cada um decide. Aqui eu trouxe o Thomas Farkas, novamente a mesma foto, porque é difícil encontrar uma foto com numeração, e aqui tem um HC 6x10. Pelo que ele mesmo informa, me indica que ele fez essa foto para ser ofertada, né? E que estaria fora do comércio, né? E assinada também. Aqui não dá para ver, porque às vezes na reprodução fica ruim, como todas são. Isso é uma norma internacional, tanto as fotografias, a fine art, as gravuras, todas são assinadas a lápis, isso é uma norma. Então, aqui também,
em geral, são provas do artista que eu vi. Há uma litografia do Solages, aqui uma gravura da Maristela Salvatore, e aqui ela tem um PA2, números romanos, né? Então, né, são aqui uma gravura em metal Iberê Camargo, ele bota prova do artista, outros põem só PA. Essa outra imagem aqui tem uma numeração bastante alta também, né, no artista. Aqui é de um outro artista que ele também coloca algumas siglas, né, siglas. Aqui PA2 do Iberê Camargo, né, aqui tem um 4, né, prova, eu acho que é uma quarta prova desta imagem, né. Aqui, fora do comércio, é difícil, às vezes, a gente achar também, né, essa sigla, né, quando a gente busca em livros e tal. Mas encontrei essa do Iberê, que é um HC, e que ele faz uma dedicatória para amigos, né, como uma impressão de uma gravura que não pode ser vendida, né, no caso, eticamente, né, considerando. E aqui é uma lito offset, aí tem uma outra questão que é o 1/1, né? Há uma discussão sobre isso, 1/1 é nenhum, né? Mas, enfim, é uma gravura, para mim, eu entendo quando tem essa numeração, que tem uma matriz e que foi feita uma única cópia, que é o que aconteceu com esse trabalho que eu realizei a partir de uma lito offset, né? Aqui eu achei muito interessante esse trabalho do Donald Wood, que ele considera uma xilogravura, quase que não vejo, mas como é uma matriz de madeira, ele faz uma cópia, não sei se ele faz só uma ou faz várias, agora desculpe, mas me passou essa. Mas aqui o interessante é que ele considera a matriz uma escultura, né? Então, às vezes a gente fala, mas a matriz é tão bonita, às vezes mais bonita que a própria impressão, a própria imagem depois. Aqui temos um exemplo que ele considera a matriz como uma escultura. Jasper Johns é um outro artista que tem uma série de litogravuras, né? Aqui é uma pedra de lito, que ele faz, isso é uma série, né, de números que ele vai imprimindo, e de 1 a 9, acho que é de 1 a 9, e vai eliminando, enfim, mas todas são numeradas e assinadas, e tem uma tiragem, aqui dá para ver que a tiragem é de 40 de cada um, né? Aqui eu coloquei nessas duas como edição variada. Então, eu coloquei edição variada 1 e 2, né, que é uma técnica de mucolito, que eu fiz, que não, as cores não são as mesmas, né. Então, PPI ou PI, né, prova, né, uma impressão ou prova do impressor, aqui também, então, temos aqui uma prova do artista abreviada, né? Aqui também, no caso aqui do Marc Chagall, aparece o HC, né? Que é raro, né? A gente encontrar às vezes isso, né? Então, resumindo, também no meio digital, né? É importante garantir a preservação da informação, a autenticidade, a confiabilidade, a integridade. E isso também tem sido objeto de várias pesquisas, né? Como aqui tem um site que quem se interessar pode aprofundar essa pesquisa, justamente sobre esses meios digitais, né? Onde é discutido, né? Um conjunto de princípios para orientar o desenvolvimento de políticas e estratégias para preservação de longo prazo de documentos, né, no caso arquivísticos digitais autênticos. E esse conjunto de práticas, de orientações em relação à produção, né, justamente
é voltado para pessoas que, como artistas, no caso, que produzem documentos, imagem, enfim, como artistas, cientistas, profissionais, entre outros pesquisadores. Então, já existe essa preocupação no sentido de como vão ser arquivados ou documentados essas obras, né? Então, claro que tem vários caminhos aí que já estão sendo pensados, né? Ou né, já se fazem, já tem essa orientação de preservação e identificação. Porque se eu saio fazendo imagens assim, né? Enfim, aí não tem um valor, né? Digamos, de documento para o futuro, né? Uma outra coisa, uma última coisa que eu quero colocar também, é importante esse certificado de autenticidade, né, da obra de arte. Mas isso não é apenas para os colecionadores, compradores, mas para o mercado em geral, né? E isso auxilia, né, a criar um ambiente mais transparente, confiável, né? Onde quem compra pode adquirir com segurança, e também auxilia na valorização da produção, né, e reconhecimento da produção do artista. Também é indicado, no caso, não apresentar qualquer certificado, também produzir um documento que realmente represente o contexto da arte, né? Impresso em papel, especial, enfim. Isso não só para gravura, mas para pintura, para fotografia, imagem digital, onde constam todos os dados técnicos, de preferência a foto da obra. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Aqui é um certificado que eu acabei de fazer, né, de um trabalho, né, que eu produzi e que teve um comprador, um colecionador que adquiriu, e ele me pediu um certificado de autenticidade. Confesso que eu nunca tinha feito, né? Então também são coisas novas que eu estou aprendendo, né? Então, com uma técnica de monopolito, com uma tiragem tal, impressão tal, né? Pela própria artista, e aí tem um mínimo currículo aqui, né? Para, enfim, né? Eu espero ter contribuído um pouco, né? E estou aberta a perguntas depois, né? Sobre, depois pode me mandar e-mail e tal, e também estamos abertos à discussão. Tenho certeza que não trouxe tudo que poderia abordar, né? Porque o assunto é bem complexo, mas também não, algumas questões, eu acho que básicas a gente pode aprender e a seguir, né? Eu digo como uma inquietação minha também, que sou artista e trabalho com essas questões. Então, muito obrigada.